ela cultivou o amor de 5 lunáticos através de cálculos meticulosos. Protagonista masculino: um imperador Valentian, um tirano cuja paranoia se infiltrou até seus ossos. Apenas conversar com os outros poderia desencadear sua suspeita e resultar em uma espada. Atravessando o peito: protagonista masculino 2, Duque Damien, rotulado como um colecionador obsessivo, a recompensa por conquistá-lo com sucesso, se tornando um colecionável esquecido pela morte em seu cofre. O protagonista masculino 3, Grande Mago Elwin, seu amor se manifesta como uma jaula hermética, e a extração da consciência, tudo para obter uma boneca perfeita que sorri vazia para sempre. Protagonista masculino 4, Comandante dos Cavaleiros Roderick, sua lógica é ainda mais arrepiante. Tão bonita que não pode evitar olhares cobiçosos, a morte é necessária para alcançar segurança eterna. E o mais repulsivo, protagonista masculino 5, Príncipe Casper, por trás de sua fachada inocente reside o desejo sujo de trancá-la em uma masmorra como seu animal de estimação privado fora da tela. Para maximizar os medidores de afeto desses 5 lunáticos, ela mastigou diálogos manipulativos, repetidamente suportando tortura mental. Agora, ao abrir os olhos, o sofrimento virtual se tornou realidade, ela se transmigrou. Diante dela está o quarto familiar no palácio. Torre, o ar denso com sândalo frio e decadência, justo quando o pânico ameaça engoli-la inteira, um painel de dados azul brilhante aparece abruptamente. Conquista do jogador detectada. 5 rotas, conquista paralela, modo normal completo, carregando modo de reino secreto. Conquiste o verdadeiro protagonista masculino. Nota: este é o núcleo narrativo oculto do mundo. Complete-o para escapar do verdadeiro protagonista masculino, uma existência nunca mencionada em guias, fóruns ou mesmo materiais oficiais. Essa pode ser sua única saída. Sem hesitar, ela concentra toda a sua vontade em clicar na opção única de aceitar. A luz envolve seu corpo mais uma vez, a sensação de leveza a segue. Quando ela abre os olhos, novamente ela está em um corredor de mármore frio, impelida para frente pelo olhar desdenhoso da criada Lilian. Ela, Cecília, neste palácio, é a ex-princesa, a criminosa aprisionada. Seu status é tão baixo quanto a poeira. Respirando fundo, ela se força a se acalmar, com essa variável do modo de reino secreto. Talvez ainda haja esperança. As grandes portas se abrem. No trono, aquele homem repousa o queixo na mão, seu olhar caindo como uma lâmina de gelo. O imperador Valentim em pessoa, nada mais que um dependente despojado, ainda assim mantendo ares de realeza, realmente impressionantemente pomposo. Você me trouxe de volta, e agora me humilha a cada passo. Se você realmente me despreza tanto, por que me manter aprisionada diante de seus olhos? Uma dor e raiva sem fim. Fora da tela colidem em seu peito, mas ela não consegue falar. Ainda assim, aquela humilhação cortante age como uma chave, destravando violentamente as comportas da memória. Não era assim no começo, não era assim. Lá no fundo da memória, havia um menino pálido e frágil, que sempre se escondia nas sombras. Ele era o filho mais velho, mas ficou impotente e sozinho após a morte precoce da mãe. O favor do imperador ia todo para o filho da consorte. Ele era como uma planta negligenciada, murchando silenciosamente nos cantos do palácio, até que uma pequena mão quente segurou seus dedos frios. Cecília, igualmente negligenciada, eram 2 estrelas solitárias no frio universo do palácio, apoiando-se uma na outra, com um calor tênue iluminando-se mutuamente. Aqueles tempos, colhendo flores no jardim juntas, bagunçando a biblioteca, até mesmo escapando do palácio, elas eram a única luz na vida uma da outra. Mas tudo acabou no dia em que ela foi expulsa apressadamente do palácio. A acusação não ter sangue real. A ingênua Valência só viu ela desaparecer no ar. Só ouviu calúnias cruéis em seus ouvidos. Ela se aliou ao segundo príncipe. Ela te abandonou. A semente da traição no solo da solidão e desconfiança cresceu em uma árvore venenosa e imponente anos depois. O príncipe sombrio ascendeu ao trono através de ferro e sangue. Seu primeiro ato, erradicar a facção do segundo príncipe. Seu segundo, capturá-la, não um retorno bem-vindo, mas uma captura como uma posse perdida recuperada, mas coberta de poeira, suspeita de carregar outro aroma, trancada permanentemente em uma torre. Agora o homem no trono não é mais o menino da memória que precisava de seu calor.
Ele é o imperador. Carcereiro e, em seus registros de conquista, a primeira pessoa a matar seu amor e ódio entrelaçados, prepara uma taça de veneno destinada apenas a ela, para beber diante de Valentim. Humilhação. Agora Cecília decide abandonar as aparências e escolher a resposta mais distante, mas, assim que está prestes a confirmar, o painel se torce de forma estranha. Uma quarta opção, brilhando com uma luz vermelha perigosa, força sua entrada, é uma opção para insultar diretamente o imperador. Em jogadas anteriores, escolhê-la significava tortura ou morte instantânea. Suprimindo seu alarme, ela rapidamente se apega ao plano original e seleciona a opção aparentemente segura, mostrar preocupação por sua antiga enfermidade. No entanto, a reação de Valentim não demonstra apreço ou não acredito em sua falsa preocupação, mas no segundo seguinte, o aviso do sistema toca suavemente. Valentim afeto, mais 5 pontos, aumento significativo. Isso contradiz completamente toda a experiência dela com jogos. O Valentine também parece perturbado com isso. Quando ele fala novamente, aquela voz tirânica carrega um traço, até ele não percebeu, de ressentimento. Você foi quem me traiu primeiro, como se estivesse lutando contra alguma suavização. Ele muda de assunto rigidamente, e anuncia que amanhã será sua coroação, o banquete de celebração, e exige a presença dela. O evento ensaiado está aqui, é onde ela navega entre Damien, Casper e Roderick. O começo de tragédias entrelaçadas. Uma nova caixa de opções aparece, a quarta opção piscando novamente com uma luz vermelha luminosa. Um pensamento ousado a atinge. Se ir contra o script adiciona pontos. Ela arrisca e escolhe a opção impossível do enredo original. Eu também quero participar, Valentine. Ele a observa em silêncio por tanto tempo que o ar congela. Finalmente ele acena com a cabeça, ainda que levemente. Isso está errado. Ele deveria ter recusado duramente e zombado dela. Uma notificação do sistema aparece, brilhante e oportuna. A linha do mundo sofreu um desvio irreversível. Esse desconhecido a aterroriza, mas também dá origem a um fio tênue de esperança. Valentine finalmente solta um aviso frio e a afasta com desdém. Parada no corredor, a mente de Cecília está em tumulto. Tudo mudou. Ela precisa se acalmar. Cada escolha pode ser salvação ou condenação. Enquanto se concentra intensamente, ela de repente tropeça e cai pesadamente no frio chão de mármore. Uma dor aguda e genuína percorre seus joelhos e cotovelos. Passos apressados se aproximam. Ela olha para cima rapidamente. Contra a luz, uma figura alta e elegante se aproxima. Cabelo rosa suave, um rosto inofensivamente bonito. É o príncipe da masmorra, Casper. Como isso é possível? De acordo com o script, o primeiro encontro deles deveria ser no banquete de amanhã à noite. Como ele poderia aparecer aqui tão cedo? Um terror extremo invade seu corpo como água gelada enquanto a caixa de opções aparece. Casper já está agachado diante dela. Ele não a ajuda a se levantar, mas pega seu sapato que caiu ao lado. Então, ajoelhando-se em um joelho, ele segura seu tornozelo esguio, a sensação de suas pontas frias como uma serpente. Se sobrepõe loucamente a memórias futuras de grilhões se fechando na masmorra. Antes que as opções de diálogo apareçam, um tremor percorre todo o seu corpo. Escolha rápido, afaste-se. Mas o medo extremo deixa sua mente completamente em branco. O sistema emite um aviso agudo, tempo de seleção esgotado, reinício do capítulo em 10 segundos. Em pânico, ela tenta se levantar, mas a ponta do dedo acidentalmente acerta aquela quarta opção mais externa que ela nunca escolheria. Cheia de zombarias, Casper pergunta com uma cortesia mecânica: moça, você está bem? E ela ouve a si mesma responder em um tom desafiador: se fosse você, acha que estaria... A máscara perfeita de Casper se quebra instantaneamente um pouco, seus olhos azuis brilhando com choque genuíno e um brilho escuro de ofensa. Cecília fica atônita. Aquela linha que acabou de sair foi sua própria emoção, seu próprio tom. Ou agora ela consegue controlar seu diálogo, apressadamente tenta se desculpar, as palavras fluindo suavemente. É real, ela pode falar por si mesma. Essa descoberta faz seu coração disparar. E um pensamento ainda mais louco surge. Ela agarra a barra rasgada de seu vestido da queda e puxa com força.
O rasgo se expande de forma violenta. Ela observa atentamente aquele rasgo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O tecido danificado não mostra sinal de reparo automático no modo normal. As roupas dos personagens fazem parte das texturas da cena, danos menores se consertam automaticamente ao sair do contexto. Mas agora Casper observa seu comportamento estranho, o interesse se aprofundando em seus olhos, e estende essa mão novamente para ajudá-la a se levantar. Não me toque, Cecília afasta sua mão como um pássaro assustado. Vendo aquele brilho escuro nos olhos de Casper se aprofundar, em um foco arrepiante, sua alma se dispersa em terror, apressando-se a lançar um pedido de desculpas. Ela agarra a barra rasgada e se afasta como se estivesse fugindo de uma praga, sem se atrever a olhar para trás. Não, Naval, até que ela fuja de volta para seu quarto na torre e tranque a porta. Se escorregando para baixo contra ela para sentar no chão, ela se atreve a ofegar violentamente, ainda abalada. Seu olhar cai novamente sobre o vestido. Ele ainda está lá, silencioso. Ainda assim, uma evidência alarmante de alguma falha nas regras fundamentais do mundo, uma conjectura mais aterrorizante do que enfrentar todos os protagonistas masculinos insanos juntos. De repente a domina, gelando seus membros. O dano nas roupas não se repara automaticamente, isso significa que a função de salvar e carregar, na qual ela se apoiava para sobreviver, que a resgatou inúmeras vezes, também falhou em incontáveis loops passados. Sua maior dependência era a função de salvar, carregar e tentar novamente, escolha errada, carregar e tentar novamente. Essa era a rede de segurança final de um jogador. Mas agora, se salvar é impossível no modo Reino Secreto, então cada escolha se torna um caminho irrevogável para a condenação. Cada morte pode ser o fim real. O frio que essa realização traz corta mais fundo do que qualquer ameaça de protagonista masculino. Tremendo, ela tenta invocar a interface do sistema. Furando qualquer opção ou aviso relacionado a salvar, a interface permanece, mas o botão de salvar está cinza, não dá para clicar o único ponto de salvamento. Parece ser o momento em que ela se transmigrou pela primeira vez, acordando na torre. E todos os perigos e decisões desde então são irreversíveis. Função de salvar desativada. Este mundo está se tornando completamente imprevisível. Cecília grita no vazio com todas as suas forças. Salva! Eu quero salvar, qualquer salvamento serve. Só o vento lá fora na torre. Responde, segundos depois, um painel azul brilhante aparece. Sua mensagem é concisa e cruel. Modo Reino Secreto, regras especiais. Funções de salvar e carregar permanentemente desativadas. Cada escolha é final, cada morte é um verdadeiro fim. A declaração fria drena todas as suas forças. Ela colapsa, não há como voltar de jeito nenhum. A única forma de sobreviver é encontrar e conquistar o verdadeiro protagonista masculino, mas quem é ele, onde ele está? Nenhuma pista. No abismo do desespero, uma luz azul fraca brilha novamente. O sistema, como se estivesse fazendo uma caridade, empurra uma ferramenta, o registro de eventos, que afirma acessar todos os registros do modo normal e automaticamente documentar novas informações de personagens no modo Reino Secreto. Novos personagens. O verdadeiro protagonista masculino deve ser um personagem totalmente novo e desconhecido. Se ela apenas pesquisar, pode encontrar pistas. Ela abre ansiosamente aquele livro etéreo. Cenas de pesadelo de entrelaçamentos passados com 5 homens passam rapidamente, trazendo nojo visceral, suprimindo sua aversão. Ela busca freneticamente a nova tag de personagem, o coração batendo forte de antecipação. No entanto, todas as entradas relacionadas estão seladas por uma névoa impenetrável, exibindo apenas informações desconhecidas. Acesso negado. O registro é como um livro de charadas incompleto, exibindo apenas tragédias conhecidas, enquanto oculta firmemente o caminho da alma para a sobrevivência. A esperança é despedaçada mais uma vez. O tempo avança implacavelmente. A celebração da coroação chega como programado, adornada com roupas finas e joias. Ela está linda. Hoje no espelho, como porcelana frágil, só ela sabe que sob esse esplendor há uma alma tremendo, levemente de medo. Entrando no salão do banquete, sedas perfumadas, cabelo arrumado, taças tilintando, Cecília se move como um fantasma requintado. Seu olhar urgentemente escaneia cada rosto. Mas nenhum medidor de afeto aparece acima da cabeça de ninguém. Aquele marcador mais básico, que identifica personagens conquistáveis, desapareceu.
Cada pessoa é enigmática, possivelmente um demônio em pele humana ou a salvação da alma, impossível de distinguir. A compulsão do jogo se manifesta, uma força invisível guia seus passos em direção ao jardim do palácio, onde eventos da trama estão destinados a ocorrer. O jardim na escuridão da noite é estranhamente silencioso. A rica fragrância floral não consegue mascarar o cheiro de sangue que se infiltra da memória, que era para ela ter seu primeiro encontro com o príncipe do calabouço Casper. Mas tudo já saiu dos trilhos quando ela se vira, e o que primeiro entra em sua visão é outra figura elegante que faz um frio percorrer sua espinha. Ele parece ter estado aqui o tempo todo. A luz da lua ilumina seu cabelo com um brilho frio, seu sorriso é impecável, ele elogia. Como ela está especialmente cativante esta noite. O estômago de Cecília se aperta. O colecionador obsessivo, Duque Damien, avança, seu olhar é como o mais preciso dos instrumentos, medindo seus contornos, elogiando-a como uma obra-prima coberta de poeira. Seus elogios são açucarados, mas seu núcleo é a fria objetificação de sua existência. Ele estende a mão, convidando-a para um passeio, justo quando Cecília considera rapidamente como escapar. Uma voz fria interrompe, quebrando a falsa tranquilidade do jardim. Parece que cheguei bem a tempo. Casper emerge de trás dos arbustos de rosas, vestindo a habitual arrogância e compostura de um príncipe. Ele caminha direto, sem nem olhar para Damien, estendendo a mão e, com um gesto indiscutível, empurrando Damien para longe do lado de Cecília. Senhorita, Cecília será acompanhada de volta por mim. Seu tom é plano, mas carrega a ordem de um superior. Duque, você pode se retirar. A expressão de Damien escurece instantaneamente, seu olhar atirando um frio para Casper. Ambos são grandes nobres, mas seu status tem um abismo intransponível. Casper parece irritado com aquele olhar desrespeitoso, uma ferocidade brilha em seus olhos cor-de-rosa. Que um mero duque ouse desafiar minhas ordens, retire-se. Uma veia pulsa na têmpora de Damien, finalmente reprimindo toda emoção. Ele se curva com perfeita formalidade, não diz nada, se vira e desaparece nas sombras do jardim, mas sua silhueta em retirada é rígida como pedra. A reviravolta dos eventos acontece rápido demais. Cecília congela no lugar, confusa, sem entender por que Casper está quebrando o script, novamente, e cautelosa com sua atitude incomum. Tendo dispensado Damien, Casper lentamente se vira para ela sob a luz da lua. Seu rosto delicadamente inofensivo é metade luz, metade sombra. Profundamente em seus olhos azuis, fervilha a exploração e o desejo de controle. Cecília sabe muito bem que isso pertence ao futuro mestre. Ele se inclina levemente, sua respiração roçando seu ouvido, a voz suave, mas cada palavra é como um martelo. Senhorita Cecília, já nos encontramos antes, encontrado, mais do que encontrado. No futuro você me trancará em correntes, me tratará como sua cativa oculta, seu brinquedo. Mas ela não pode dizer isso. Ela apenas amplia os olhos incontrolavelmente, revelando terror e descrença. Essa reação sem dúvida dá a Casper sua resposta. Seus olhos escurecem ainda mais a repentina dor aguda e imagens fragmentadas de antes mulher. Correntes, luta atravessam sua mente, uma dor aguda e imagens fragmentadas da mulher sendo acorrentada. Lutando invadem sua mente. Novamente as imagens são assustadoramente reais, carregando um resíduo emocional pegajoso, como se fossem experiências pessoais. Ainda assim ele claramente não começou a encomendar aquele conjunto requintado de correntes. Quem é você realmente? Ele murmura confuso, mas como se estivesse se perguntando por que eu. Lembro de coisas que ainda não aconteceram, vendo seu rosto pálido, lábios apertados, recusando-se a responder. A elegante fachada de Casper se desfaz completamente. A paciência esgotada, ele de repente agarra seu pulso, a força é tanta que ela grita de dor. Olhando para baixo, sua expressão sombria o suficiente para fazer água pingar. Já que você não vai falar, sua outra mão se estende para o forro do casaco e realmente produz um par de algemas requintadas brilhando com uma luz fria. Então eu terei que tentar o método da minha memória. Talvez então você esteja disposta a me contar a resposta. O metal frio toca a pele, o terror do pesadelo se tornando realidade explode. Instantaneamente Cecília irrompe com uma força sem precedentes.
Não mais uma resistência mecânica de personagem de jogo, mas um instinto de sobrevivência, lutando freneticamente. Ela puxa a mão de volta com toda a sua força, em direção àquele rosto bonito tão perto, Mac. Um tapa nítido ecoa pelo jardim silencioso. O rosto de Casper é atingido de lado, congelado em choque. Aproveitando-se de seu atordoamento, Cecília levanta a saia e corre desesperadamente em direção às luzes do banquete. O estacato frenético dos saltos altos batendo nas pedras reflete seu coração fora de controle. Ela não se atreve a olhar para trás, apenas sabe correr desesperadamente, até que as vozes barulhentas do banquete a envolvam novamente. Ela se atreve a se encostar em um pilar frio, ofegante violentamente. Caspar não a perseguiu. Ele permanece no lugar, as pontas dos dedos tocando levemente a bochecha ligeiramente quente, onde a força e o tremor de seus dedos permanecem. Longe da raiva, uma excitação mais ardente e mais distorcida acende em seus olhos. Fuga! Nesta capital imperial, para onde ela poderia possivelmente fugir, ele parece já ver aquelas correntes feitas sob medida, enroladas em torno de seus tornozelos esguios, em uma beleza fria. No entanto, assim que ele se imerge em fantasias sangrentas, um instinto de crise de guerreiro gelado perfura sua coluna como um picador de gelo. Alguém está lá atrás dele, extremamente perto, a respiração quase inaudível, passos quase silenciosos. Mas carregando a determinação de cortar tudo, as pupilas de Casper se contraem rapidamente. Ele quer se virar, sacar sua espada, exigir tudo. Tudo congela no arco de meio giro. Ele nem consegue ver o rosto do agressor claramente, apenas captura um par de olhos completamente frios sob a luz da lua, e um brilho de luz fria mais rápido que a visão. Sua garganta esfria, o sangue quente jorra. Ele alcança inutilmente o ar vazio, sem forças. Instantaneamente drenado, colapsa pesadamente. A última coisa que entra, sua visão em desvanecimento, é aquela pessoa se abaixando, pegando as algemas caídas, colocando frio metal ao redor do próprio pescoço, trancando-o. A confusão e a agonia do último momento da vida congelam para sempre o nobre príncipe do império. Cai silenciosamente no jardim iluminado pela lua. Do outro lado, Cecília, tendo corrido para a luz, se apoia contra um pilar, ofegante, o coração batendo tão forte que quase explode. Pistas caóticas colidem em sua mente. O comportamento de Casper era anormal demais. Aquelas memórias, as perguntas e ações desviando do roteiro. Poderia ser que a quarta opção insultuosa que ela acionou acidentalmente tenha corrompido o sistema do jogo como um vírus, fazendo esses protagonistas programados começarem a despertar a autoconsciência. Se Casper está assim, e Valentim, Damien, Elwyn, Roderick, os outros 4. Essa possibilidade faz seu sangue gelar. 5 lunáticos que conhecem todas as suas fraquezas e cenários de morte. Se todos eles ganharem vida, não mais presos a roteiros fixos, o que eles fariam? O clamor do banquete parece recuar instantaneamente, deixando apenas um frio cortante, penetrando em seus membros. Justo quando a respiração de Cecília é sufocada por essa terrível conjectura, um grito agudo rasga a noite. Príncipe Casper, ele e a multidão explode em alvoroço alarmado. Cecília vira a cabeça em direção ao jardim, empurrando a multidão apavorada. Vista sob a luz da lua congela seu sangue. Casper está caído ao lado dos arbustos de rosas. Sob ele, correndo, um viscoso vermelho escuro e, o mais arrepiante de tudo, aquelas correntes feitas sob medida que ele preparou para trancá-la, agora estão apertadas ao redor de seu próprio pescoço, como uma fria marca irônica do inferno, proclamando que os papéis de caçador e presa foram instantaneamente invertidos. Cecília fica paralisada. Corpo gelado, protagonista masculino 5, Casper acabou de morrer. Assim, a trama desmoronou completamente. Passos pesados e urgentes se aproximam, a multidão se abre automaticamente. O imperador Valentim chega com uma expressão sombria, guardas em alta alerta atrás dele, vendo o estado trágico de Casper, choque e feroz intenção de matar ou se relampejam em seus olhos, mas mais do que tudo, uma raiva imensa por sua autoridade imperial, sendo desafiada. Fechem os portões do palácio, investiguem todos, que ninguém escape. Seu comando desaba como granizo, então seu olhar raspa em direção a Cecília como uma lâmina. Você, por que está aqui? Sua voz fria e dura como ferro. A mente de Cecília fica completamente em branco. Seus lábios se movem,
mas nenhum som sai. O choque extremo a rouba temporariamente da fala, seu silêncio instantaneamente acende a fúria de Valentim. Estou te questionando, Imperial. A autoridade pesa sobre ela, até que mal consegue respirar. Nesse momento, uma voz suave e firme intervém no momento exato. Sua Majestade, por favor, acalme sua raiva. Cecília olha na direção da voz. Um homem desconhecido, sua postura ereta como um pinheiro, traços atraentes, temperamento calmo e reservado, mas escondendo uma agudeza. Ele se aproxima do lado de Valentim e se curva respeitosamente, nem servil nem arrogante. A fúria nos olhos de Valentim diminui um pouco. Duque Silas, confidente do Imperador Valentim, ilustre comandante do Jardim Fronteiriço, um nome que nunca apareceu no jogo. Silas explica que notou distúrbios e veio patrulhar, infelizmente chegando um passo tarde demais. Então ele muda de assunto, falando em um conselho baixo, com lógica clara, apontando que primeiro deveriam apaziguar a guarda do príncipe Casper para evitar atritos entre nações. Afinal, o falecido não era o príncipe herdeiro, há margem para manobra. Ao ouvir isso, a expressão sombria de Valentim se solta um pouco. Ele lança um olhar para o corpo e para Cecília pálida como a morte. Finalmente, emitindo ordens frias, Silas olha para o homem firme. Você a escolta pessoalmente de volta à torre, confirme com seus próprios olhos. Então relate de volta, como você ordenar, Sua Majestade. Silas se curva em aceitação. Valentim a olha mais uma vez antes de partir apressadamente com seu séquito para lidar com as consequências espinhosas. Na viagem de volta, o silêncio predomina. Cecília está inquieta, ainda presa no choque da morte de Casper e no medo do futuro. Depois de andar um tempo, Silas de repente fala, a voz um pouco mais quente que o vento da noite. Os eventos de hoje devem ter te assustado. Ele analisa calmamente que tais ocasiões são ideais para assassinos, mas felizmente Casper não era o herdeiro, então ela não precisa se preocupar muito com as implicações. Mas Cecília não ouve uma única palavra, ela observa silenciosamente esse homem alto e ereto ao seu lado. Quem ele é? Ele é realmente um novo NPC, porque na presença dele, a sensação de estar amarrada pelas opções do sistema, de ser impotente, parece enfraquecer. Distraída, ela tropeça em uma laje de pedra, o corpo se inclina para frente, fora de equilíbrio, um braço forte estabiliza sua cintura. Um cheiro fresco como cedro a envolve. Cecília rapidamente endireita as bochechas, aquecida, brigada do que Silas. Cuidado com o seu passo. Ele a solta, com um jeito natural, mas Cecília congela abruptamente. Agora há pouco, ela não viu opções aparecerem. Ela mesma o agradeceu. Essa descoberta faz seu coração disparar. Uma ousada conjectura e um teste surgem em sua mente. Ela se esforça para manter a voz firme. Duque, nós já nos conhecemos antes. Silas não para de andar. Seu perfil é afiado sob a luz da lua. Acredito que este seja nosso primeiro encontro formal. Passei anos guardando as fronteiras, então ele é um personagem novo. No entanto, suas próximas palavras a surpreendem novamente. Ele olha à frente com um tom plano, mas certo. Contudo, a partir de agora, você provavelmente aprenderá muitas coisas aos poucos. Nossas oportunidades de nos encontrarmos podem ser mais frequentes do que imagina. A sombra solitária da torre aparece. Silas cumpre suas ordens, observando-a entrar na sala. Até a porta fechar, ele não sai imediatamente, mas pausa por um momento, o olhar profundo, como se penetrasse a porta. Uma voz extremamente baixa se dispersa com o vento. Finalmente, o primeiro passo foi dado. Dentro, Cecília se inclina contra a porta, o coração acelerado. Ela convoca ansiosamente o sistema, abre o registro de eventos procurando freneticamente. O nome de Casper desapareceu. Não está riscado, não marcado como falecido, mas completamente apagado da lista, como se nunca tivesse existido. Os nomes de Valentim, Damien, Elwyn e Roderick ainda permanecem listados, e um pensamento ainda mais aterrador surge. Tremendo, ela digita Silas na barra de busca. Nenhum resultado encontrado. 4 palavras quebram friamente seu último resquício de esperança. Informações sobre as empregadas e guardas podem ser encontradas.
Mas esse duque, que acabou de acompanhá-la de volta com sua postura extraordinária, não tem registro no sistema. Quem exatamente ele é, incapaz de salvar, a trama saiu do controle, protagonistas masculinos despertando, personagens desaparecendo, figuras-chave sem registros. Isso completamente descontrolou. O horror a aperta a garganta como mãos invisíveis. Um choque mental extremo e exaustão a invadem. Sua visão começa a embaçar e girar. Abrindo os olhos, ou-se novamente, acima está um teto familiar. A luz, o teto do seu quarto real. Cecília se levanta abruptamente. A tela do computador ainda brilha, exibindo a interface inicial do jogo, uma música suave. Flui suavemente, um sonho, uma imensa sensação de alívio, como sobreviver a uma catástrofe. Instantaneamente, ela se lança para frente, puxando o cabo de energia, como se fosse a fonte do mal. Um sonho, apenas um sonho, murmura ao sair da cama, cambaleando. Ela se vira para o espelho, acende a luz, querendo água fria para se despertar de verdade. O espelho reflete um rosto pálido e bonito, cabelo dourado como uma cachoeira, olhos violetas como água. É o rosto da protagonista do jogo, o rosto de Cecília. Não, 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 um grito agudo irrompe. Ela recua freneticamente, batendo na parede, tremendo ao tocar seu verdadeiro rosto. Isso não sou, eu sou. Ela tenta desesperadamente se lembrar de seu verdadeiro nome, identidade, memórias, mas sua mente está completamente em branco. Tudo é sobre seu verdadeiro eu parece ter sido totalmente apagado, sem deixar vestígios. Quem sou eu? Justo quando ela está à beira de um colapso. Uma voz masculina profunda e fria parece ressoar diretamente nas profundezas de sua mente, carregando uma possessão e maldição sem fim. Cecília, você não vai a lugar nenhum até a eternidade. Cecília, Cecília, ansiosa, chama, puxando-a de volta do abismo. Os olhos de Cecília se abrem de repente, ofegante, o rosto coberto de trilhas de lágrimas frias. O que encontra é o rosto de Valentim, bem perto, escrito com tensão e descontentamento. Olhando ao redor, ainda é o quarto prisão da torre. Foi um sonho, dentro de um sonho ou uma alucinação imposta pelo sistema. Qual mundo é real? Ela não consegue mais distinguir. Apenas um frio profundo e caos. Ao vê-la acordada, Valentim solta um suspiro de alívio. Ele de repente agarra seu braço com tanta força que dói, e então solta, como se queimado, virando as costas, a voz fria e dura. Limpe suas lágrimas, levante-se, eu tenho perguntas. Ele pausa, cada palavra caindo como pérolas de gelo. Ontem, no jardim. O que exatamente aconteceu entre você e Casper? Com sua pergunta, um prompt de jogo aparece, desta vez sem opções brancas comuns, mas 3 opções, brilhando com uma luz dourada escura, aparecendo especialmente ominosas. Mas Cecília, neste momento, está ocupada com uma insensibilidade desesperada, jogando a cautela ao vento. Ela escolhe revelar uma parte da verdade. A voz rouca, ela conta que foi ao jardim para respirar, encontrou Damien, Casper apareceu e afastou Damien, então ele agiu, de forma estranha. Ela o esbofeteou de medo, e fugiu. Valentim se vira, olhando para ela intensamente, com os olhos afiados como de uma águia. Estranho. Explique claramente o que exatamente ele fez. Cecília estremece. Continuando, ele puxou algo como algemas. Queria me trancar. Depois que eu escapei, ouvi notícias sobre o incidente dele. Enquanto falava, ela habitualmente lança um olhar acima da cabeça de Valentim, onde o medidor de afeto costumava aparecer, agora completamente vazio. Não só não há valor, até mesmo o indicador sumiu. O coração de Cecília salta, ela sabe o que isso significa. Depois de tomar decisões importantes, o sistema de opções e a exibição de afeto para personagens específicos podem se fechar, entrando agora na verdadeira fase de desempenho. Enfrentando Valentine, ela não pode mais contar com os avisos do sistema. Cada interação afetará direta e genuinamente vida e morte. Valentine não explode de raiva imediatamente, mas cai em uma profunda gravidade reprimida. Ele também se lembrou de algo, como em incontáveis ciclos que ela recarregou, a cena em que ele finalmente cravou uma espada em seu peito. É melhor você não estar mentindo. A voz de Valentine é aterradoramente profunda. Vou questionar Damien novamente para verificar cada palavra.
Tendo falado, ele se vira em direção à porta. No momento em que sua mão toca a maçaneta, ele para, não se vira, soltando uma linha ambígua. Nunca imaginei que você teria coragem de dar um tapa em um homem diante de mim. Você sempre foi como uma boneca sem alma. A tonalidade não revela aprovação nem suspeita mais profunda. A porta se fecha, o trinco clicando para isolá-la mais uma vez. Cecília se deixa cair ao lado da cama, abraçando os joelhos. O horror do sonho dentro de um sonho não desapareceu, especialmente o completo vazio da memória de sua verdadeira identidade não é vago, mas definitivamente apagado. A última memória clara é apenas sentar-se diante de um computador jogando um jogo e sua vida antes disso. Quem sou eu? Esse medo supera até mesmo de enfrentar Valentine. Assim que ela é engolida pelo vazio da autoconsciência, outra limpeza silenciosa se desenrola em outro canto da capital imperial. No salão de recepção da mansão do Duque Damien, a atmosfera é sufocante. O grão-duque Silas toma chá tranquilamente como se fosse o anfitrião. Um quarto de hora se passou. Além de declarar inicialmente seu propósito, investigar o assassinato do príncipe Casper por ordem imperial, ele não disse mais nada. Damien está oprimido pela aura de predador Apex, que emana naturalmente dele. Incapaz de ficar parado, suor frio, escorrendo. Ele força um sorriso, tentando quebrar o silêncio, elogiando a reputação de Silas. Silas coloca a xícara de chá com um tilintar nítido. Ele olha para cima, os lábios se curvando em um sorriso sem calor. Ah, reputação. Estou curioso sobre que tipo de reputação o Duque ouviu. Afinal, rumores sobre mim nunca foram particularmente lisonjeiros. Damien retrocede apressadamente, afirmando que só ouviu elogios sobre conquistas militares. Silas permanece indiferente, redirecionando o assunto de volta aos detalhes daquela noite. Damien se estabiliza, repetindo o que disse ao imperador, encontrou Cecília, que saiu após a chegada de Casper, não viu nada de incomum, mas acrescenta cautelosamente que apenas o príncipe Casper e a senhorita Cecília conversaram, uma familiaridade surpreendente como velhos conhecidos, o que é bem estranho. Silas escuta em silêncio, lentamente levantando os olhos. Naquele instante, Damien parece ver algo extremamente frio, brilhar naquelas profundezas. O Duque significa a voz de Silas é firme, mas carrega uma pressão invisível. Você suspeita que a senhorita Cecília está ligada à morte do príncipe Casper? Não. Eu não teria coragem, de jeito nenhum. Não, Damien acena as mãos freneticamente, imediatamente encharcado. Eu apenas mencionei isso de passagem. Com certeza foi um agressor externo. Silas desvia o olhar, retomando seu desapego frio. Entendi. Ele não pergunta mais, aparentemente tendo obtido a informação que queria. Depois de um tempo, Silas se levanta para se despedir. Ao chegar à porta, ele para de repente como se lembrasse de algo, voltando-se para Damien. A propósito, Duque, ouvi dizer que você tem uma profunda expertise em colecionar arte, com um gosto apurado. Seu tom carrega um traço de curiosidade de um entusiasta. Damien congela, confuso. Por que esse arauto da desgraça de repente estaria interessado em arte? Silas parece perceber sua confusão, explicando que recentemente desenvolveu um interesse por tais objetos refinados e busca pessoas conhecedoras para trocar ideias. A mente de Damien corre, calculando. Silas é o favorito do imperador. Se ele conseguir estabelecer uma conexão, até discutir assuntos refinados, é uma oportunidade rara. Seu rosto imediatamente se ilumina com sorrisos entusiasmados, convidando Silas a ver sua coleção agora mesmo. Alice pondera brevemente a cena com a cabeça e empurra as pesadas portas da sala de coleção. Luzes brilhando, tesouros raros reluzindo brilhantemente. Damien sorri com orgulho, apresentando peça após peça, destacando particularmente uma estátua demoníaca no centro, grotesca, mas estranhamente bela, seu tesouro mais precioso. Silas escuta em silêncio, mas seu olhar não se concentra totalmente nos tesouros. Em vez disso, varre lentamente cada canto, cada sombra e lhe pergunta, aparentemente de forma casual: o Duque costuma apreciar isso sozinho. Com tantos tesouros, a segurança requer atenção especial. Damien, sem suspeitar, responde que, após a tarde, ele não permite mais ninguém, temendo que mãos descuidadas possam danificar esses itens delicados. Silas caminha até um sofá coberto de veludo, os dedos passando levemente pela superfície lisa. Pensativo,
Ele comenta suavemente para o ainda entusiasmado Damien. De fato, todas são coleções únicas. O Duque tem um gosto refinado. Silas não demora muito, logo se despedindo. Damien o acompanha até a saída, o coração cheio de alegria por essa nova conexão, mas deixando a maneira do Duque ao entrar na noite. O último vestígio de um sorriso educado desaparece completamente do rosto de Silas. Ele olha de volta para aquela magnífica silhueta, os olhos totalmente frios e sem calor. Enquanto isso, Cecília na torre é tomada por uma crise iminente que a sufoca. De acordo com sua memória da trama do jogo, após o incidente do banquete, o próximo evento que a empurrará para o abismo está prestes a acontecer. Valentine descobrirá um segredo, uma carta mencionando algo que apenas ele e ela sabem, que ele chora, sozinho no túmulo da mãe todo ano no aniversário de sua morte. A exposição dos segredos acenderá todas as suas suspeitas, não importa quantas vezes ela proteste. Ela acabará sendo jogada na sombria e aterrorizante masmorra. O tempo está se esgotando. Um marcador de localização anteriormente não iluminado no mapa do sistema chama sua atenção. O Santuário da Aurora, um santuário no jogo original, onde elementos religiosos eram praticamente inexistentes. Este lugar que aparece de repente esconde pistas para quebrar o impasse. Justo quando ela está prestes a investigar, a criada Lillian anuncia impacientemente que Silas a visitou. Novamente, ele informa que o assunto de Casper está temporariamente resolvido diplomaticamente, mas o assassino continua solta. Na manhã seguinte, quando Cecília tenta sair, Lillian a bloqueia com força, repreendendo-a por não poder sair sem ordens. Cecília amolece sua postura, até implorando: "Eu só quero ir ao Santuário da Aurora para orar pela saúde de Sua Majestade. Eu voltarei rápido. Ou você pode vir comigo, ela precisa visitar o santuário, pode ser sua última chance de evitar a tragédia da masmorra." Após ponderar, Lillian adverte severamente que ela deve ir e voltar rápido. Cecília solta um suspiro de alívio. Aproveitando a negligência da guarda, ela consegue sair dos terrenos do palácio. O Santuário da Aurora fica na borda do distrito dos plebeus, com paredes de pedra antigas e dilapidadas cobertas de vinhas, exalando anos de desgaste e mistério, o entorno silencioso e vazio. Agradecida por ninguém notar, ela respira fundo e empurra a pesada porta de madeira que range. A porta mal se abre. Quando uma figura aparece na entrada sem aviso, quase colidindo com ela, Cecília grita de susto, cambaleando para trás, tropeçando no limiar e caindo com força no chão, cotovelos e joelhos, latejando com dor aguda. "Desculpe, não consegui escapar, voltarei imediatamente." Ignorando a dor, ela se inclina rapidamente em um pedido de desculpas, a voz tremendo. Segundos se passam sem resposta. Ela timidamente levanta a cabeça, olhando para a pessoa que bloqueia a entrada. O que primeiro entra em sua visão é um cabelo dourado brilhante como um fluxo de luz solar e olhos mais azuis e claros que um céu limpo. Um jovem vestindo estranhas roupas brancas, professores tão bonitos que parecem sobre-humanos, irradiando uma pureza e santidade sobrenaturais. Mas a maneira como ele a olha é calma e sem emoção, como se estivesse observando um objeto inanimado. Cecília fica paralisada, até esquecendo de se levantar. Quem é esse homem? O homem parece notar apenas agora sua mão estendida, buscando ajuda. Ele abaixa ligeiramente o olhar, estendendo sua própria mão. Cecília pensa que ele a ajudará a se levantar, levantando rapidamente a mão, mas a mão do homem passa direto pela dela, como se ela fosse invisível. Ele elegantemente pisa sobre o limiar, passando ao seu lado, agitando uma brisa levemente fresca que carrega aromas de pergaminho e ervas. Sem nunca olhar para trás, a mão de Cecília congela no ar. Suas bochechas coram. A vergonha e a irritação substituem o medo. O que ela se queixa internamente, furiosa, desarrumada, ela se levanta, tira a poeira, só então percebendo o interior do santuário. Essa visão a faz ofegar. O corredor, que deveria ser solene e digno, está em completo caos. Inúmeras estátuas sagradas estão quebradas e derrubadas, membros e torsos quebrados por toda parte, como se tivessem sido submetidos a uma destruição frenética. As janelas de vitral estão estilhaçadas,
A luz do sol entra por buracos quebrados e colunas inclinadas, iluminando as ruínas e aumentando a desolação. O que aconteceu aqui? Ela entra, temerosa, evitando cuidadosamente os destroços. Seu olhar é atraído por um fragmento de aço, inscrito com texto. Ela se agacha, tira a poeira, decifrando uma escrita antiga. O resumo menciona selar, escuridão, sono e uma sombra que aparece repetidamente. Um aviso de jogo aparece, item adquirido, fragmento de aço do santuário danificado. Mas a descrição detalhada é uma confusão de caracteres embaralhados, texto embaralhado. De novo, é porque o aço está danificado, ou o conceito de soberano das sombras tocou um núcleo oculto, justo quando ela tenta juntar as peças. Um rugido furioso e horrorizado vem do corredor lateral. Você o que está fazendo essas estátuas sagradas? Você as destruiu? Um velho sacerdote sai correndo vendo a devastação, e Cecília no meio das ruínas. Ele treme de raiva, os olhos saltando de fúria. Cecília rapidamente solta o fragmento, acenando as mãos em explicação. Não fui eu. Já estava assim quando entrei. Eu até vi um homem com cabelo dourado e olhos azuis. Não fui eu. Já estava assim quando entrei. Até vi um homem com cabelo dourado e olhos azuis. Vestindo roupas brancas, cabelos dourados, olhos azuis, roupas brancas, pai... Matias está cético, mas ao ver a aparência delicada da garota, a razão diz a ele que ela seria incapaz disso. Este é o santuário afiliado ao palácio. Ousar cometer tal maldade, ele range os dentes. Vou pedir a sua majestade uma investigação completa. Um louco no palácio. Cecília respira aliviada, perguntando rapidamente ao pai o que essas estátuas originalmente representavam. Pai, Matias lamenta amargamente. Aquelas eram estátuas sagradas documentando as lendas antigas. A lenda diz que na borda ocidental do continente existia uma entidade ominosa, trazendo calamidades sem fim, a praga vermelha, maldições que incitavam guerras. A terra gemia, a vida foi devastada até que um salvador apareceu e a selou em sono. As gerações posteriores chamaram essa fonte de destruição de soberano das sombras. Cecília murmura em resposta, seu coração inexplicavelmente acelerado. Soberano das sombras, Salvador, selo, como essas palavras se relacionam com sua situação. Pai Matias acena gravemente para si mesmo, e nesse momento passos apressados se aproximam. Lilian aparece freneticamente na porta. Senhorita Cecília, volte rápido, Sua Majestade. Sua Majestade adoeceu de repente, dor de cabeça desde a noite passada. Esta manhã ele desmaiou. Valetian adoeceu. Cecília congela, uma antiga enfermidade, ou porque ele também está lembrando dos ciclos em sua mente, incapaz de suportar isso. Antes que ela consiga organizar seus pensamentos, uma voz familiar e firme soa. Parece que aqui está bem agitado. O Duque Silas entra no santuário, seu olhar primeiro se detém em Cecília por um momento, confirmando que ela está ilesa, então se volta para o pai Matias, os olhos de repente afiados como lâminas. Ele já soube o que aconteceu por Lilian e os guardas. Pai Silas fala, a voz não é alta, mas carrega uma autoridade inegável. Mesmo que a investigação seja necessária, a senhorita Cecília não deve ser deixada aqui sozinha para ser interrogada. Silas avança com uma presença imponente, exigindo saber se o padre está agindo presunçosamente por causa do status inferior de Cecília. Pai Matias fica sem palavras sob sua autoridade. Cecília observa aquele apoio protetor. Uma calorosa e complexa sensação surge em seu coração. Neste palácio frio, ela é um objeto de desprezo de todos. Esta é a primeira vez que alguém se levanta por ela. Ele organiza calmamente as consequências e a acompanha de volta ao palácio. No caminho de volta, uma atmosfera sutil, diferente da de ontem, flui pelo silêncio. Cecília finalmente agradece suavemente, a voz embargada de emoção admitindo que ninguém nunca a defendeu assim. Silas lança um olhar de lado, percebendo que ela parece muito mais relaxada do que antes. Ele acrescenta, em voz baixa, que prefere o jeito que ela está agora. Essas palavras fazem o coração de Cecília disparar. Ele então a assegura que o incidente no santuário não trará punição para ela, mas ela sorri amargamente sobre a desconfiança do imperador. Ele para de andar, perguntando seriamente se ela não acredita que ele pode protegê-la. Ao ela negar apressadamente,
Ele de repente propõe uma aposta. A aposta, se ela for punida pelo incidente de hoje, ele perde. Se ela sair ilesa, ela perde. O perdedor deve conceder um desejo ao vencedor, qualquer desejo. O coração de Cecília acelera. Se ela ganhar, essa pode ser sua única chance de buscar a ajuda dele para encontrar uma saída. Pensando no desastre da prisão que se aproxima, ela respira fundo, encontra os olhos dele e aceita a aposta. Uma surpresa brilha nos olhos de Silas, então ele revela um sorriso genuinamente satisfeito. Ele a instrui solenemente a lembrar bem desse acordo. O tom não soa como um lembrete, mas mais como uma marca pesada na opressiva torre. Cativa, Cecília olha para Silas lá embaixo pensando que essa pode ser a última vez que se encontram. O arrependimento e a relutância aparecem em seus olhos. Ele é o único que já lhe mostrou bondade. Acorrentada, ela inclina a cabeça, rendendo-se ao destino já traçado. Valentim acorda sobressaltado de seu pesadelo. Desde aquele dia, os pesadelos o atormentam todas as noites. Sonhos onde Cecília está aprisionada por ele, onde ele a mata. Ele aperta os punhos, tentando se convencer de que nunca faria tais coisas, mas, subconscientemente, ele duvida. Ele realmente nunca faria isso. Talvez matar Cecília seja seu verdadeiro desejo, mas ao recordar seus apelos desesperados nesses sonhos, ele cai em um tormento sem fim. Nesse momento, um soldado entra correndo reportando que esta tarde, uma pessoa estranha invadiu o santuário e destruiu as estátuas. A primeira testemunha foi a senhorita Cecília. Valentim se surpreende, exigindo saber por que Cecília estava no santuário. O soldado explica apressadamente que a senhorita Cecília disse que foi ao santuário para orar pela saúde de Sua Majestade e acabou encontrando a pessoa estranha. Mas o paranoico Valentim pensa diferente. Ele suspeita que Cecília esteja ligada ao intruso e planejando uma fuga, saindo sem dizer uma palavra, como na infância. Ele especula que ela destruiu as estátuas do santuário para criar uma distração. De repente ele se lembra de Cecília implorando para que ele confiasse nela. Ele se diz que está sendo paranoico novamente, mas mal consegue se estabilizar. As emoções estão despedaçadas por um envelope que o soldado lhe entrega. Sua mente replaia. O sonho, Cecília insistindo que nunca o traiu. A ironia é esmagadora. Assim, Cecília logo é informada que Valentim a convoca. Ela sabe muito bem que o próximo evento da trama está começando. Nesta cena familiar, a mesma trama que ela suportou inúmeras vezes, Cecília sente apenas a insensibilidade. Valentim quebra o silêncio. Primeiro, parece que eu subestimei você o tempo todo, mesmo trancada na torre. Você ainda conseguiu contatar outros, mas Cecília descobre nervosamente. Desta vez não há opções de aviso do jogo, ela nem sabe como responder. Mas pelo menos desta vez, ela se recusa a sofrer falsas acusações novamente. Então ela explica que nunca espalhou rumores sobre seus segredos, nem conspirou com ninguém. Mas ao ouvir suas desculpas, Valentim acha absurdo. Você, miserável, está enfurecido. Cecília grita, estou dizendo a verdade. Além disso, eu nem posso sair. A única pessoa com quem posso conversar é a criada da torre. Como eu poderia fazer tais coisas? Sua Majestade, por que você nunca acredita em mim? Mas Valentim não acredita nela de jeito nenhum, encarando-a furiosamente. Ainda falando mentiras, neste momento crítico, Silas interrompe a conversa. Lilian o segue, tremendo atrás dele, acalmando-se. Valentim pergunta a Silas qual é seu propósito aqui e diz para ele não interferir, mas Silas responde calmamente: Sua Majestade, eu trouxe o verdadeiro culpado. Ela é quem está conspirando com os rebeldes enquanto investiga o incidente do santuário. Fui ordenado a vasculhar os aposentos da criada e encontrei uma carta. Seu conteúdo estava escrito em código. Ela aparentemente tem se comunicado com os rebeldes há bastante tempo. Se ofereceu para servir a senhorita Cecília, para se aproximar de Sua Majestade e obter informações. Além disso, devo relatar que o Duque Damien morreu misteriosamente em casa. Quando encontrado, seu corpo apresentava marcas de ataques de bestas. Mas ninguém o viu durante esse tempo, então a investigação estagnou. Valentim ruge. Como pode haver bestas na capital? Isso parece razoável. Silas concorda, parece impossível. Primeiro o príncipe Casper assassinado no palácio, agora o nobre Damian morto na capital. E Sua Majestade certamente ouviu que a senhorita Cecília encontrou uma pessoa estranha no santuário.
Essas coincidências não parecem suspeitas. A senhorita Cecília está no centro de todos esses incidentes. Além disso, essa questão de espionagem, acredito que a senhorita Cecília foi alvo pelas costas. Os dedos de Silas tocam levemente enquanto sua mente corre por planos para criar a mentira perfeita, bate levemente enquanto sua mente corre por planos para criar a mentira perfeita. Cecília escapou por pouco dessa vez, ele não pode garantir que não haverá problemas na próxima, então ele sugere ousadamente que Valentim deixe Cecília sair temporariamente do palácio. Valentim entra em breve contemplação, mas acaba recusando. Se o que você diz é verdade, então não posso concordar. O palácio é o lugar mais seguro do império. Silas discorda, mas o palácio também é onde os incidentes acontecem com mais facilidade. Afinal, aquela pessoa estranha ainda não se mostrou, ele pode estar vagando pelo palácio. Então, antes que a verdade venha à tona, deixar a senhorita Cecília sair do palácio, temporariamente a melhor estratégia. Valentim mantém sua posição. Ela não pode sair, aqui é o lugar mais seguro, mas internamente ele se questiona. Aqueles sonhos, ele pode realmente garantir que não fará nada? Afinal, mesmo agora, ele suspeita de Cecília, querendo puni-la. Então Silas interrompe seus pensamentos. Eu vou proteger a senhorita Cecília. Tenho uma propriedade privada nos arredores da capital, onde ela pode ficar enquanto monitora os assuntos do palácio. Jurei lealdade antes da ascensão de Sua Majestade, o mais confiável do que qualquer um. Valentim deve admitir que Silas foi, de fato, seu maior contribuinte para ascender ao trono, mas ele ainda hesita. Silas continua a persuadi-losa. Se o mundo exterior souber disso, os cidadãos certamente fofocarão sobre a senhorita Cecília, até mesmo a difamar como a bruxa que controla a tirania do imperador. Então as coisas realmente se tornam incontroláveis. Valentim delibera, preso em um dilema. Cecília está bastante confusa. Por que Silas, o confidente de Valentim, fala por ela? Então Valentim para e pergunta a Cecília o que ela quer. Você quer deixar o palácio? Ao ouvir essa pergunta, Cecília mal consegue acreditar. Mas ela pode realmente sair. Se ela realmente deixar a torre, os prompts do jogo não devem mais funcionar. Ela não sabe nada sobre o mundo exterior, embora seja um desafio desconhecido. Mesmo que lá fora seja perigoso, ela quer deixar o palácio. A razão é simples. Ela quer sobreviver. Então ela responde firmemente, eu desejo seguir a sugestão do Duque. Seu olhar é resoluto e destemido. Desta vez ela quer escolher por si mesma. No entanto, relutante, Valentim finalmente concorda, mudando a residência de Cecília para fora do palácio. Silas solta um profundo suspiro de alívio. Cecília está completamente atônita, a criada está presa e interrogada até revelar informações sobre os rebeldes. Silas sorri e estende a mão para Cecília. Vamos, senhorita Cecília. Ao vê-los partir, Valentim chama por Cecília. Olhos cheios de perda e exaustão, você não tem nada a dizer. Eu não te fiz mal, não é? Cecília franze a testa, pensando que não há necessidade de esclarecer mal-entendidos. Agora, majestade, por favor, não diga isso. Se não há mais nada, vou me retirar. Do lado de fora do palácio, a luz do sol brilha intensamente, a vegetação é exuberante, a carruagem se move lentamente por caminhos verdejantes. É a primeira vez de Cecília fora do palácio, olhando pela janela. Seus olhos se enchem de curiosidade e empolgação, seu ser inteiro irradia liberdade, seja o mercado movimentado, os aromas doces da comida, ou a bela música das ruas, tudo a encanta e a conforta. O mais importante é que ela não precisa mais suportar aqueles eventos cansativos da trama. Vendo a felicidade de Cecília, Silas bate na janela, sinalizando ao motorista para diminuir a velocidade. Ele instrui o motorista a ir o mais devagar possível. Logo, eles chegam ao destino, e ao olhar para a cena diante dela, os olhos de Cecília se arregalam em choque. Uma magnífica e esplêndida propriedade aparece à vista. Após entrar, Cecília olha ao redor em todas as direções, incapaz de conter exclamações de admiração. Silas diz a ela que, a partir de hoje, vai aumentar em 5 vezes a equipe, para garantir sua segurança daqui para frente. Imersa na liberdade, Cecília não se importa e pula alegremente observando os vários arranjos do quarto. Então, ela abre sua mala, tira o vaso que trouxe e o coloca na janela.
Silas se aproxima, perguntando por que ela trouxe um vaso. Cecília explica que o vaso tem um significado profundo. Sempre que me sentia desesperada, ver flores no vaso me dava vontade de viver. Silas a observa atentamente, lembrando-se de como ele costumava se esgueirar para a torre e trocar suas flores. Ele sorri e diz que, se o doador do presente soubesse, ficaria muito feliz. Então ele começa a estender a mão para confortá-la, mas recua. Você gostaria de ver o jardim? Muitas flores estão plantadas lá. Se encontrar alguma que goste, pode colher para o seu vaso. Um jardim, Grão-Duque Silas. Você também ama flores. Eu não desgosto nem gosto delas. Venha, deixe-me mostrar as outras áreas. Enquanto o sol se põe, Cecília cai em sono profundo. Vendo-a dormir tão tranquilamente, Silas sabe que ela finalmente relaxou, então sai do quarto instruindo as criadas a não deixar ninguém a incomodar. Ele finalmente a trouxe aqui. Ao entrar em um quarto, uma voz atrás dele o faz hesitar. Esta propriedade parece recém-construída, você claramente investiu muito esforço. Mas o cheiro floral predominante é um tanto enjoativo, não acha? Silas não responde. Apenas fica parado. Até mesmo um grifo foi especificamente adquirido, mas o perfume floral predominante é meio enjoativo, não acha? Silas não responde. Apenas fica parado, até mesmo adquiriu um grifo especificamente. Isso não deve ter sido fácil, Silas ri escofando com desprezo. Neste império não há nada que eu não possa possuir. O homem de cabelos dourados rebate, mas realmente gosta daquela mulher. Parece que uma figura problemática começou a interferir, aquele grande mago real. Ele deve estar investigando a propriedade do Damien agora. Logo descobrirá a causa da morte. Você vai ficar ansioso. Silas mantém uma atitude indiferente. Ele se concentra em por que o homem de cabelos dourados foi ao santuário e causou destruição. Mas o homem de cabelos dourados responde de forma cortante: não é melhor assim? Graças a isso você agora tem mais um motivo para Cecília deixar o palácio. Não faça tanto alvoroço. Estou te ajudando, não está tudo seguindo conforme seu plano. No segundo seguinte, o homem de cabelos dourados ativa um círculo mágico e desaparece da sala. Deixando Silas sozinho, esse bastardo astuto é realmente incompreensível. Se eu matar todos, deixando a Cecília com apenas uma escolha, eu... Ao mesmo tempo, Elwyn chega à propriedade do Damien para investigar. Seu aprendiz relata ter encontrado o corpo do Damien e descreve com medo a descoberta. Damien parece ter sido atacado por bestas. Nenhuma parte de seu corpo está intacta, mas estranhamente, como poderiam bestas aparecer no centro da capital, e a sala não mostra sinais de ladrões ou assaltantes. Elwyn olha ao redor e comenta: talvez Damien tenha sido vingado por essas criaturas. Mas, nesse momento, ele nota velas queimadas à distância. Ele se aproxima e pega uma vela, revelando um sorriso sinistro. Parece que alguém fez uma brincadeira interessante. No dia seguinte, Cecília abre os olhos e se senta na cama. Depois de um tempo, ela se lembra que está na casa do Silas. Ela relaxa e se deita novamente. Percebendo que isso não é um sonho, ela realmente deixou o palácio. No entanto, ao acordar no dia seguinte, descobre que o sistema de jogo parou de funcionar depois que deixou a torre. Apenas o registro de eventos funciona. Mas ele só registra eventos passados, então ela ainda não consegue saber o verdadeiro nome do protagonista masculino. Então ela nota um vaso cheio de flores na janela. Justo quando se pergunta por que há flores no vaso, uma criada entra e explica que o grande duque Silas colocou flores frescas na noite passada. Ela se apresenta com um sorriso radiante. Olá, senhorita Cecília, sou a Hannah. A partir de agora, vou te servir. Se algo te incomodar, por favor me avise a qualquer momento. O cuidado e entusiasmo inesperados dela deixam Cecília sem palavras. Ana pergunta animadamente: senhorita Cecília, você dormiu bem? Esta é a roupa de cama de veludo que eu escolhi com tanto cuidado. Ainda não acostumada, Cecília agradece apressadamente. Senhorita Cecília, não precisa ser tão formal, fique à vontade. Devo preparar uma refeição agora ou você prefere tomar um banho? Primeiro. Enquanto isso, na Torre dos Magos, no lado norte do Palácio Adaroia, o comandante da noite, Roderick, e Silas estão ambos convidados aqui.
O mestre deste lugar é o grande mago Aylwin. Ele os convocou para investigar 2 casos de assassinato bizarros no palácio. Então Aylwin joga fora uma planta. Isso é erva mágica, também um componente-chave na fabricação de velas. Por ser extremamente rara, poucos a conhecem. Quando fervida e consumida, ela coloca as pessoas em um estado quase de morte. Mas para os demônios, a erva mágica não só desperta demônios adormecidos, mas também revive temporariamente os mortos. Portanto, suspeito que alguém tenha prejudicado Damien. Mais importante, a erva mágica só cresce na Floresta Proibida, um lugar abandonado pelos deuses, a fortaleza dos demônios. Roderick vai frequentemente à Floresta Proibida em missões de subjugação, então ele conhece bem aquele lugar. Ele murmura, se for assim... O autor do crime não é uma pessoa comum. Para obter espécimes de demônios da extremamente perigosa Floresta Proibida, essa pessoa deve ser extraordinariamente poderosa. Elwin indica que sua investigação só pode ir até aqui, o resto cabe a Roderick seguir. De repente, o comandante diz a Silas: ouvi que a senhorita Cecília encontrou uma pessoa estranha. Parece que investigar essa pessoa deve ser prioridade. E desde que a senhorita Cecília deixou o palácio, Sua Majestade tem estado muito angustiado ao mencionar esse assunto. Elwin pergunta curiosamente se a senhorita Cecília voltará ao palácio depois que tudo isso acabar. Enquanto continuam discutindo, a intenção de matar de Cecília aparece nos olhos de Silas, veias saltando em suas mãos. Isso não parece ser da sua conta. Por que você está curioso sobre isso? Silas diz sombriamente. Quando não está claro se o intruso está mesmo no palácio, você está curioso se a senhorita Cecília voltará. Roderick baixa a cabeça envergonhado. Sua prioridade deveria, de fato, ser investigar aquele intruso. Silas ordena que o informem imediatamente sobre qualquer progresso, então ele parte na viagem de volta, mergulhando em contemplação. Embora tivesse antecipado isso como esperado, mesmo tendo removido Cecília do palácio cedo, impedindo-os de vê-la, eles ainda estão instintivamente interessados nela, como se alguma força invisível os atraísse. Mas eles esqueceram o que fizeram, deixando apenas Cecília com essas memórias para sofrer sozinha. Quanto tempo mais esse destino que se repete incessantemente vai atormentar Cecília antes de libertá-la em breve? Silas retorna à propriedade, notando a figura à frente, entrelaçando o destino, atormentando Cecília antes de liberá-la. Logo Silas retorna à propriedade, notando a figura à frente. Ele a observa atordoado quando Cecília se estende para tocar nas flores. Memórias da infância inundam sua mente. Ela foi espancada e coberta de hematomas, mas ainda assim tentou ajudá-lo a se levantar. Ela era quem mais precisava de cuidado. Relembrando aquele passado trágico, a dor aparece nos olhos de Silas. No central, Cecília percebe que ele chegou. Silas se aproxima perguntando se ela está satisfeita com a propriedade. Ela responde que está muito satisfeita, tão relaxada que não acordou. Até o meio-dia, realmente, então fico aliviado. A propriedade tem muitos lugares que valem a pena visitar. A biblioteca, o guarda-roupa, a sala de joias. Ele com certeza ficará satisfeito. Seu entusiasmo deixa Cecília um pouco sobrecarregada. Ela sente que essas coisas são valiosas demais para ela. Ela nunca recebeu tal tratamento, nem mesmo no palácio. Seja pela bondade de Silas ou pelo carinho da criada, ela sente que não tem nada para retribuí-lo. Silas a conforta gentilmente. Ou se não precisa, sua felicidade aqui é nossa maior recompensa. Cecília fica chocada com suas palavras. Ela nunca se achou digna de tal tratamento. Silas lhe dá uma resposta firme e calorosa: não, você é digna. Talvez para a senhorita Cecília, isso seja apenas uma pequena coisa que você não se lembra. Mas alguém pode ter sobrevivido por causa do seu pequeno calor. Ao ouvir isso, Cecília pergunta, confusa, se ele teve tal experiência. Sim, na verdade sou de origens humildes, não conhecia meus pais. Passava cada dia mendigando e sendo espancado, não tinha esperança de vida, sabendo que poderia morrer de fome nas ruas a qualquer dia. Até os 13 anos, algo aconteceu que mudou minha vida. Cecília pensou que ele era de nobreza, pois parecia inatingível. Ela nunca imaginou que ele tinha um passado tão trágico. Então ela sorri confortavelmente. Apesar de toda dificuldade, você perseverou e alcançou o sucesso de hoje. Isso é realmente incrível, mas o que ela não sabe é que sem ela,
Ele talvez nunca tivesse escapado daquela viela escura. Voltando para seu quarto, Cecília pensa sobre a cena de agora há pouco, achando a reação de Silas um tanto incomum, mas agora não é hora de ponderar isso. Ela deve começar a investigar porque o jogo tem um dia final, chamado Dia da Seleção, quando ela deve escolher um protagonista masculino para confirmar se o final é bem-sucedido. Crucialmente, a afeição deve atingir 100%. Se qualquer parte der errado, termina tragicamente. Mas ela ainda não sabe quem é o verdadeiro protagonista masculino, então ela de repente se lembra do que esqueceu: o tutorial do jogo. Se o protagonista masculino não for alguém no palácio, a única pista possível permanece lá. Dos 10 aos 15 anos, a história de Cecília é explicada no tutorial do jogo. Embora ela só tenha visto uma vez quando se transmigrou, em sua memória, o tutorial termina no dia em que sua mãe estava prestes a ser executada, quando ela tinha 15 anos. Sua mãe parece ter lhe dito algo antes de morrer, mas ela não consegue se lembrar do que. O verdadeiro protagonista masculino está do lado de fora do palácio. Ela definitivamente não pode investigar sozinha. De repente ela pensa que talvez uma pessoa possa ajudá-la, então vai procurar Silas, mas a cena à sua frente a faz ofegar. Ele está sem camisa, trocando de roupa. Cecília imediatamente se vira, envergonhada, apresentando-se apressadamente e dizendo que voltará mais tarde. Ela explica que veio querendo pegar um mapa. Silas hesita. Mapa? Ela inventa a desculpa de que estava trancada na torre antes. Então está curiosa sobre o mundo exterior. Silas demonstra compreensão, afirmando que a levará para pegar um amanhã de manhã. Cecília de repente vê tatuagens estranhas em seu corpo. Silas explica que é uma árvore, cada folha tatuada por sua própria mão. Sempre que algo doloroso acontece, eu tatuei outra folha. Cecília fica fascinada pela tatuagem dele e elogia sua beleza. De repente, Silas se aproxima lentamente dela e diz: eu tenho algo a te pedir. Do outro lado, Elwyn está investigando o caso de assassinato de Damien, então ele ordena a seu aprendiz que traga a lista de quem entrou na Floresta Proibida. No dia seguinte, Elwyn vem secretamente visitar Cecília. Ela nunca esperou ver Elwyn aqui. De acordo com a trama do jogo, ainda não é hora de sua aparição. Então, o sistema exibe 3 opções douradas. Ao ver as opções douradas novamente, Cecília entra em pânico, sem saber qual escolher. Então ela decide arriscar, e escolhe diretamente a segunda opção, espirrando chá nele. As criadas assistem à cena em descrença. Elwyn fica encharcado completamente, como se não esperasse essa ação. Um silêncio cai ao redor deles. Só então Cecília explica calmamente que sua mão escorregou acidentalmente. Simultaneamente, ela percebe que, como esperado, o medidor de afeto de Elwyn também não exibe mais. Elwyn limpa o chá do rosto, zombando que não pareceu acidental, mas deliberado. Mas ele não se importa com isso. Em vez disso, dispensa as criadas, antes de afirmar diretamente seu propósito de vir. Senhorita Cecília, você sabe sobre a Floresta Proibida. As pessoas costumam me relatar que híbridos de demônios e humanos existem em vilarejos perto da floresta, e coincidentemente sua mãe morava perto da floresta antes de entrar no palácio. Ao ouvir isso, Cecília fica em choque. Elwyn continua: agora, vários estranhos casos de assassinato de demônios ocorrem na capital, e você convenientemente usa isso como desculpa para sair do palácio. Você é muito sortudo enfrentando as suspeitas infundadas dele. Cecília demonstra descontentamento, enfatizando que é apenas uma humana comum. Então Elwyn menciona um ponto-chave. A mãe da senhorita Cecília frequentemente entrava na Floresta Proibida antes de vir para o palácio. Ao ouvir ele mencionar sua mãe, Cecília se lembra das últimas palavras dela que a mandaram ir para a Floresta Proibida. Tendo alcançado seu objetivo, Elwyn se vira para sair, acreditando que Cecília logo virá procurá-lo. Justo quando ele retorna satisfeito, alguém atrás chama: saudações, grande mago. Ele imediatamente se vira para ver quem é, e inesperadamente a pessoa agarra seu pescoço e o joga no chão, então o estrangula com força, ousando invadir a propriedade de outro enquanto o mestre está ausente. Como grande mago, seu comportamento é extremamente rude. Elwyn se esforça para afirmar que não sabe do que se trata, apenas investigando os casos de assassinato, mas Silas não se importa,
pressionando sua espada contra o olho de Elwyn, avisando para não tramar se você se atrever a se aproximar da Cecília novamente. Eu vou deixar você experimentar pessoalmente que tipo de lâmina me permitiu matar inúmeras pessoas. Mesmo quando Elwyn libera sua mágica orgulhosa e resistência, Silas permanece destemido, usando magia negra que até Elwyn não consegue igualar, mas mesmo alguém tão forte quanto ele, enfrenta algo irresistível, assistindo sua amada morrer repetidamente. Para se aproximar de Cecília, ele apoiou um príncipe fraco sem direitos de sucessão, mas o que ele não esperava era que, quando Valentim ascendeu, seu primeiro ato foi capturar Cecília de volta para o palácio. Sujeitando-a a interrogatórios brutais, constantemente ele se perguntava inúmeras vezes: por que eu apoiei um imperador tão canalha até que Cecília morreu? Silas voltou ao campo de batalha 2 anos antes, e depois, cada vez que Cecília era morta, ele retornava ao passado repetidamente. Só então ele entendia completamente que todos estavam presos em um vínculo sem fim, não importava sua situação. Sempre que ele abria os olhos novamente, encontrando-se no campo de batalha, ele sabia que ela havia morrido injustamente em algum lugar, ou ele transformou cada uma das mortes de Cecília em folhas, vividamente tatuadas em seu corpo. Uma vez que ela aparecia, com os 5 que a levaram a desespero, seu corpo não conseguia se mover nem um pouco, como se estivesse controlado. A única coisa que ele podia fazer era colocar flores no vaso, em seu quarto para confortá-la, mas ele tinha seus limites. Ele realmente não conseguia suportar vê-la morrer inúmeras vezes. Ele decidiu ter Cecília ao seu lado, mas a realidade era cruel. Preso por forças desconhecidas, ele decidiu ver Cecília ao seu lado, mas a realidade foi cruel. Preso por forças desconhecidas. Incapaz de me mover, só conseguia assistir helplessly enquanto ela pulava no fogo, repetidamente, até que um dia alguém lhe deu uma resposta: você não pode se aproximar deles porque você é um personagem insignificante, nem mesmo um papel coadjuvante. Quanto a este mundo, ele foi especificamente criado para atormentá-la e torturá-la. Se você quer mudar o estado atual, posso te dizer como matar aqueles protagonistas e ocupar o lugar ao lado dela. Você é um erro fora das regras deste mundo, Cecília. Originalmente não tinha nada a ver com você, mas posso te ajudar a quebrar as regras do mundo, fazê-los desaparecer para sempre. Você pode conquistar essa posição sem nenhuma restrição. Silas pergunta cautelosamente: posso realmente me aproximar dela, falar com ela, tocá-la, salvá-la? A partir de então, Silas decidiu desafiar as regras do mundo. Embora o preço fosse alto, ele não se arrependeu de sua escolha. Seu único medo era se Cecília soubesse. Ela o desprezaria por suas mãos manchadas de sangue, mas mesmo assim não importava, contanto que ele pudesse estar ao lado dela. Voltando à realidade, assim que Silas se prepara para lidar com Elwyn, seu assistente de repente corre até ele. Silas não pretende mais agir. Tendo mal sobrevivido, Elwyn permanece irredutível. Tremendo de raiva então, retornando à Torre dos Magos, ele começa a analisar a situação em todo o continente. Ele nunca viu um poder mágico comparável ao de Silas. Apenas o lendário Soberano das Sombras possui tal poder, mas Silas é definitivamente humano. Na verdade, Cecília pode ser uma híbrida de demônio e humano. Quem quer que a conheça morre misteriosamente, e os demônios que aparecem na capital são todos por causa dela. Pensando em tais aparições raras de demônios na capital, a Torre dos Magos deve ter registros relacionados. Talvez ele possa encontrar pistas sobre híbridos de demônios. Depois de revirar tudo, um pergaminho antigo chama sua atenção. É um livro de profecias. Esse livro de profecias, escondido nas profundezas da área proibida da Torre dos Magos, revela um segredo capaz de derrubar todo o império. Acontece que as lendas sobre as estátuas do santuário e o Salvador selando o Soberano das Sombras eram mentiras completas. A verdade é que o Soberano das Sombras, considerado a fonte da calamidade, é na verdade um antigo sábio preso em um sono eterno. Ele não pode morrer verdadeiramente nem despertar. Preso em uma prisão de sonhos sem fim e apenas uma existência especial, nem demônio nem humano pode salvá-lo. Até encontrar essa existência, o sábio nunca poderá descansar. Mais cruelmente, essa existência deve passar por centenas de mortes e renascimentos em loop, suportando tormentos sem fim,
Só após colher 5 frutos pode esse sofrimento eterno acabar. E o sábio adormecido ser encontrado. Ao ler isso, o mago treme por dentro, ou ele imediatamente pensa em Cecília, aquela garota igualmente especial. Se essa profecia for verdadeira, todo o sofrimento que Cecília passou pode ter sido um destino pré-escrito. Ainda assim, neste momento, a cena muda para outro lado. Silas sugere que Cecília considere ir com Elwyn. Talvez esse seja o caminho mais seguro. Seu coração amargo admite que, para escapar, as habilidades de Elwyn são de fato mais úteis que as suas. Mas Cecília recusa com uma expressão tímida, mas resoluta. Ela diz que quer ficar porque o Duque Silas e a Hannah aqui a deixaram dormir em paz. Essa dependência desprotegida atinge Silas como uma corrente quente, fazendo-o sorrir involuntariamente, e Cecília, devido a essa verdade solta e sua resposta gentil, sente seu coração acelerar, mas sob a calorosa sensação, sombras se aproximam. Silas menciona o festival de fundação em 2 dias, seu coração grita loucamente, querendo usar qualquer meio para impedir Cecília de ir àquele encontro com aqueles que a feriram. Mas pensando se realmente restringir sua liberdade à força, como ele seria diferente deles, esse pensamento corta seu coração como facas. Ele só pode orar desesperadamente em seu coração para que ela não vá ver aquelas pessoas. O coração de Cecília está igualmente cheio de resistência. Ela não quer ir de jeito nenhum, mas se força a pensar com calma. Este é um grande evento real, uma rara oportunidade de reunião. Ela pensa que talvez aquele protagonista que realmente controla seu destino apareça lá. Além disso, já faz muito tempo desde que ela verificou aquele sistema que a acompanhou em sua transmigração, então ela reprime toda a inquietação, expressando suavemente sua decisão de participar. Neste momento, a expressão de Silas escurece visivelmente, a decepção claramente evidente. Vendo isso, Cecília gagueja, finalmente reunindo coragem para perguntar com um sorriso dependente se Silas a acompanharia, porque ir sozinha ainda deixaria com medo. Esse pedido cauteloso imediatamente abala a determinação de Silas, que promete solenemente acompanhar lá onde quer que vá. No dia do festival, a criada Hannah circula animadamente em torno de Cecília, maravilhada com sua beleza, mas Cecília pensa calmamente como esperado. Os figurinos de pontos-chave da trama não mudam. Mesmo neste mundo cheio de bugs, Silas aparece interrompendo Hannah, mas quando seu olhar cai sobre Cecília, ele não consegue mais desviar o olhar. Admite que Cecília é realmente deslumbrante, tão linda que desperta seu desejo egoísta de impedir que outros a vejam. Esse elogio direto e focado envia outro estranho tremor no coração de Cecília ao chegar perto da torre. Silas sugere pensativamente descansar na carruagem, ainda há tempo antes da cerimônia, mas Cecília aproveita a oportunidade dizendo que esqueceu algo na torre e precisa ir buscar. Até ela acha essa desculpa fraca, mas a urgência de checar o sistema supera tudo. Silas naturalmente não pode deixá-la ir sozinha, e se oferece para acompanhá-la. Cecília recusa apressadamente, preocupada que a presença de um NPC possa causar problemas imprevisíveis no sistema. Diante da expressão confusa de Silas, ela cede e pede que ele a acompanhe apenas até a porta. De pé guardando a entrada da torre, Silas observa essa velha torre escura e estreita. Com o coração cheio de amargura, ele não consegue imaginar que Cecília realmente viveu em um lugar assim antes. Dentro da torre, Cecília confirma que não há ninguém por perto e imediatamente convoca o livro da memória. Ela folheia rapidamente tentando encontrar pistas sobre a profecia, o seu próprio destino. De todos os eventos relacionados a Cecília, a interface está carregando, a luz pisca na escuridão. Seu coração acelera com a expectativa, mas após um tempo, a interface está completamente vazia, não exibe nada. Nesse momento, Cecília entra em pânico total. Ela não entende por que nem os dados do sistema podem ser acessados. Será que sua existência, junto com as informações relacionadas, está sendo apagada ou bloqueada por este mundo? Uma premonição sombria a envolve como água gelada. Ela tenta novamente com uma teimosia desesperada. O sistema, a interface oscila violentamente. Finalmente, nenhum registro de eventos carrega. Em vez disso, apenas um vasto campo de interrogações frias e piscantes preenche toda a sua visão. Seu último apoio parece estar desmoronando. Olhando para as interrogações caóticas,
O coração de Cecília afunda nas profundezas. Será que até o próprio sistema falhou? Reprimindo o pânico, ela ordena ao sistema que recupere outras informações. A interface luta brevemente, finalmente exibindo prompts fragmentados, tão misturados com texto confuso que parece que ela pode revisar sequencialmente memórias passadas. Começando pelo tutorial do jogo, assim que ela respira aliviada, a tela corta forçosamente para uma cena de floresta ofuscantemente brilhante, onde ela se transmigrou pela primeira vez. Nesse momento, as comportas das memórias se abrem, ela vê seu reflexo em pânico no lago, ouve corvos chamando atrás dela, ela se lembra que bem aqui, assustada, deixou cair um caderno. Criticamente importante no lago, ele deve conter suas observações iniciais e compreensão deste mundo, este jogo. Pistas cruciais após ter vivido centenas de ciclos. Por que ela esqueceu isso sozinha? Ela precisa confirmar, recuperar essa memória. Ansiosa para ver o que acontece a seguir, o sistema emite um gemido sobrecarregado, os bugs piorando, ou se na interface consumida por estática no último texto distorcido, ela parece vislumbrar uma mão se agarrando a outra. A imagem passa como uma alucinação, então todas as funções desligam completamente, o aplicativo não abre. O registro de eventos e a revisão da memória falham na carruagem que retorna. Cecília revê os eventos com o rosto pálido. A primeira anomalia do sistema começou quando ela conheceu Casper e fez aquela escolha estranha. Depois disso, anomalias com Damien, Valentine e as estátuas do santuário seguiram. E se isso for apenas o começo? Se os erros se tornarem mais frequentes até que o sistema colapse completamente, encontrar o chamado protagonista realmente importa? Não, ela sabe claramente que o sistema começou a colapsar. Um pensamento aterrorizante surge. E se todos os personagens recuperarem a autoconsciência? Isso é realmente apenas um bug do jogo? Silas observa sua aparência angustiada, os olhos cheios de preocupação silenciosa. Cecília resolve secretamente que, antes que tudo se torne irreversível, ela deve agir. A única pista é aquele lago na floresta, mas neste momento a cena muda para o palácio com uma atmosfera estranhamente sombria. O imperador Valentian no trono parece incomumente desgastado. O rosto pálido fazendo os nobres abaixo sussurrarem. O olhar do imperador varre a multidão, finalmente fixando em Cecília, escondida atrás de Silas, e o olhar de Cecília cai em horror sobre o distante mago Elwyn, seu pescoço envolto em bandagens conspícuas. Imagens de Elwyn se encontrando secretamente com o imperador dias atrás passam pela mente de Cecília. Uma intensa inquietação sufoca sua respiração. Aquele sorriso triunfante no rosto de Elwyn faz o sangue de Cecília gelar. Ela instintivamente se encolhe completamente atrás de Silas. Silas percebe agudamente seu medo, sugerindo discretamente que, se ela não se sentir bem, ele pode levá-la embora imediatamente. Cecília diz que está bem, mas seu corpo levemente tremendo atrai. Silas se arrepende um pouco de deixá-la encontrar Elwyn, mas não importa. Hoje, ele encontrará outra oportunidade de lidar com Elwyn. Neste momento, o frágil Valentian se levanta e começa seu discurso de festival de fundação. Sua voz ecoa pelo salão, mas Cecília sente que algo está errado com essas palavras. Ele já disse isso antes. Por que soa tão vazio, mas familiar? O imperador anuncia apaixonadamente que o Santuário dos Cavaleiros e a Torre dos Magos farão uma campanha conjunta, o Okumaritu, contra ameaças desconhecidas. Torre dos Magos, os olhos de Silas se afim. Por que o imperador, que favorece o santuário, mencionaria especificamente a Torre dos Magos, que se opõe a ele? Quem favorece o santuário menciona especificamente a Torre dos Magos, que se opõe a isso. O discurso termina em meio aos aplausos do povo, a celebração oficialmente começa. Cecília olha ao redor, ansiosa, procurando pela possível figura protagonista, nada. Ninguém com aparência particularmente marcante ou aura distinta. Sua busca não dá em nada. Silas pergunta o que ela está procurando. Cecília ri nervosamente, mas sente inexplicavelmente culpa por deixá-lo de lado. Justo então, um servo se aproxima dela, transmitindo a convocação do imperador. Cecília entra em pânico instantaneamente. Silas imediatamente a protege, alegando sua saúde frágil e recusando por ela.
mas o servo apela emocionalmente, descrevendo como o imperador doente sente falta de Cecília, orando para que ela pelo menos o veja uma vez. Isso toca Cecília. Valentim apareceu no tutorial inicial, talvez ele saiba de algo do passado que ela esqueceu. Mais importante, um pensamento lhe dá coragem, ela não está sozinha, Silas está atrás dela. Pensando nisso, Cecília toma uma decisão que choca Silas. Ela olha para trás, seus olhos entrelaçando medo e determinação. Diz suavemente que irá e voltará rápido. Então, sob o olhar de Silas, incapaz de detê-la a tempo, ela segue o servo passo a passo em direção ao local do imperador, que é incompreensível. O jardim dos fundos do palácio está banhado em luz quente, revelando uma rara tranquilidade e suavidade. Valentim está lá, a luz alongando sua silhueta, sua majestade habitual parece diluída, revelando uma estranha ternura. Cecília observa silenciosamente a janela do medidor de afeto acima do imperador, que ainda existe, mas exibe uma série inquietante de pontos de interrogação. O imperador pergunta suavemente se ela se lembra daqui. Ele diz que na infância costumavam colher flores e brincar aqui. Esses tempos eram pura felicidade. Cecília realmente sente que, desde que deixou o palácio, o imperador tem sido diferente, mas não consegue ver exatamente o que mudou. Uma pergunta incerta a assombra: que tipo de pessoa é esse Valentim autoconsciente? A voz do imperador a puxa de seus pensamentos vagantes. Ele confessa que tem sido atormentado por insônia e pesadelos ultimamente. Nesses sonhos bizarros ele a faz sofrer, repetidamente. Essas imagens o deixam abalado mesmo após acordar. Acordando em suor frio, ele pensa incontrolavelmente nela, em tempos distantes, quando sua mãe ainda vivia e ele ainda não havia acendido. O olhar do imperador se perde no espaço, perdido na memória. Eles costumavam brincar nos jardins, fazer bagunça na biblioteca. O coração de Cecília dispara. O que ele descreve não é exatamente o que aconteceu no tutorial do jogo. O imperador até menciona que uma vez esconderam suas identidades audaciosamente, sair sorrateiramente do palácio para as celebrações dos plebeus. Existia algo assim. Cecília desesperadamente busca em sua memória, encontrando apenas um vazio. Ela pergunta urgentemente ao imperador por mais detalhes. Ele lentamente conta como eles vestiam roupas simples, visitando curiosamente os altares das pessoas. Tudo era novo e interessante, mas depois ela desapareceu de repente na multidão, embora rapidamente tenha encontrado, naquele momento, um medo sem precedentes tomou conta de seu eu jovem. Cecília de repente se lembra daquela imagem borrada que o sistema mostrou. Poderia ser o passado dela e de Valentim. O tom do imperador de repente cai. Ele diz que depois ela deixou seu lado. Isso foi após a morte de sua mãe, Penissa. As memórias inundam como um turbilhão. Um passado intenso surge, ligado à mente de Cecília. Não, a narrativa atual. Deixe-me ir, grita o jovem, lutando para se libertar dos guardas ao ouvir que Cecília seria executada. O jovem Valentim sente o céu e a terra desmoronarem. Ele absolutamente não pode assistir Cecília morrer. Mesmo que precise se ajoelhar, implorando ao pai, ele está 10.000 vezes disposto. Ele corre com todas as suas forças em direção ao pai, chorando continuamente, Sua Majestade, Sua Majestade. As lágrimas embaçam seu pequeno rosto, no entanto, ao chegar, ele só vê um ministro falando com seu pai sobre assuntos relacionados a Cecília. O imperador se afasta de memórias pesadas, o olhar se refoca no rosto de Cecília. Ele diz que foi então que ouviu aquele segredo sobre ela. A partir daquele momento ele decidiu que não a deixaria ir a lugar nenhum, apenas ficar no palácio seguro que ele considerava. Mas quando o menino finalmente rompeu os obstáculos, tropeçando até seu quarto, apenas a devastação restava. Ela havia desaparecido sem deixar rastro, então, ele foi cegado por uma imensa raiva e traição. Acreditando teimosamente que ela havia fugido, ele nunca pensou que ela poderia ter sido forçada a ir embora, deixada involuntariamente. Esse mal-entendido se tornou uma espinha em seu coração por anos. Você disse que ouviu um segredo sobre mim. A voz de Cecília treme de emoção. Esta é a resposta que ela desesperadamente buscou. Ela olha para o imperador quase suplicante.
implorando para que ele lhe conte aquele segredo. O imperador a observa profundamente, a expressão complexa. Você quer que eu te conte, então você também pode concordar com meu pedido. Mas as próximas palavras do imperador deixam Cecília completamente atônita, não como uma pergunta, mas como se seu eu, mais profundo e medroso, estivesse murmurando. Ele parece perguntar a ela, mas também questionar seu eu atormentado por pesadelos. No futuro ele realmente desejará matar Cecília. Após um breve silêncio mortal, o imperador balança a cabeça com força, como se estivesse afastando visões terríveis que absolutamente nunca mais vai acontecer. Ele avança, o olhar fixo em Cecília. Não importa quem você realmente é, de onde vem, eu te amo. Ele faz uma promessa a ela, jurando nunca mais machucá-la. Ele diz que a fará feliz para sempre, então implora a ela: volte. Aquele retorno final ao meu lado sai rouco, mesmo sob a luz difusa do jardim. Seus olhos parecem tingidos de um leve vermelho. A voz do imperador se torna pesada, rara. Ele diz que sabe o quão aterrorizante seu eu do passado foi para ela. Ele também admite que aqueles atos de aprisioná-la na torre sob o nome de proteção eram apenas sua possessividade egoísta, uma manifestação louca, mas ele, quase suplicante, garante que daqui em diante ele absolutamente não a machucará novamente. Ele implora que ela confie nele desta vez, embora Cecília já esperasse seu pedido de desculpas. Quando ele realmente fala, seu coração ainda se comove. O mais crucial é seu olhar. Foram-se o desprezo e a desconsideração do passado, foi-se a decepção condescendente. Nos olhos dele há um genuíno arrependimento e uma resolução redentora. Este é o coração sincero de Valentine, livre de um script programado, enfrentando ele assim. Cecília quase acredita que ele realmente não a machucará novamente. Por um momento, até pensa que ficar ao seu lado pode ser mais seguro do que lá fora. Mas, após uma breve hesitação, a razão prevalece. Ela se lembra de seu propósito aqui, aquele segredo. Parece que se ela recusar agora, nunca saberá a verdade. Ela respira fundo, aparentemente pronta para ceder. Uma esperança ardente instantaneamente brilha nos olhos do imperador, como se estivesse prestes a alcançar a redenção final. No entanto, Cecília levanta a cabeça e, de forma clara e calma, pronuncia 3 palavras: eu recuso. A luz nos olhos do imperador se despedaça instantaneamente. Cecília continua: se fosse sua antiga eu, talvez não tivesse escolha, mas agora é diferente. Ela olha para o imperador, falando palavra por palavra: se Sua Majestade realmente deseja minha felicidade, por favor, entenda que mesmo feridas curadas, inevitavelmente deixam cicatrizes. Essa marca de medo não pode ser facilmente apagada. A expressão do imperador muda de choque para uma frieza cortante. Ele exige, é por causa do grão-duque. Seu tom mistura compreensão com uma leve inveja. Você acha que estar com aquele grão-duque, que você mal conhece, é seguro? Por que confiar nele? Ele quase avisa. Não confie demais em Silas. Mesmo eu não consigo ver através daquele homem. O grão-duque esconde o Jindu demais. Ele é muito mais perigoso do que ela imagina. Ele absolutamente não pode permitir que ela se aproxime de tal perigo. Cecília fica em silêncio por um tempo, finalmente dando sua resposta: não importa. Mesmo que o futuro traga infortúnios e perigos, é o caminho que ela mesma escolheu. Ela não hesita mais, virando-se para sair resoluta daquele jardim sufocante e embaçado pela luz do lampião. O imperador observa sua silhueta desaparecer na noite, os dedos lentamente se cerrando. Ela mudou. Ela não é mais aquela mulher tímida, submissa e frágil que ele se lembra. A ansiedade incontrolável o domina. Se sim, o último traço de calor desaparece de seus olhos. Restaurando a frieza de um imperador, ele chama alguém em voz baixa. Os guardas respondem imediatamente. A voz do imperador não admite discussão. Sigam como planejado, convoquem Kiprit para o palácio imediatamente. Enquanto isso, o grão-duque Silas aguarda no local do festival. Seu desconforto atingiu o auge. Ela está fora tempo demais. De fato, não deveria ter deixado ela enfrentar aquele homem sozinha. Ele sente que cometeu um erro pela primeira vez. Uma voz zombeteira interrompe seus pensamentos. Aquele mago se aproxima. Zombando dele,
Aparecendo em ocasiões tão barulhentas, o mago toca aquela ferida teimosamente não cicatrizada em seu corpo perfeito, maliciosamente. Graças a você, ganhei uma experiência preciosa. O Grão-Duque responde friamente. Realmente lamentável. Deveria ter mantido as coisas simples e te matado na hora. Ele então acrescenta com uma risada fria. Embora seu pedido patético, como o de um cachorro espancado, tenha sido bem divertido. O mago aperta os dentes, reprimindo a raiva, e então sorri. Sinistramente, não importa o quanto você ladre como um cão louco, se o imperador insistir em te destruir, até você sua lâmina deve obedecer. Os olhos do Grão-Duque se afam. De fato, durante o discurso do imperador ele percebeu isso. Esses dois devem ter tramado algo. Nesse momento, ele vê Cecília correndo de volta para o palco do festival. A voz do imperador ecoa, magicamente sobrepondo todo o alvoroço. Todos os cidadãos imperiais, ouçam esta proclamação. Tropas totalmente armadas se alinham solenemente. O comandante dos cavaleiros, Kiprit, avança, sua voz ressoando, por ordem de sua majestade, prontos para marchar pela paz do império. Jurando cumprir a missão, o coração de Cecília afunda. Marchar tão de repente, o olhar do imperador atravessa a multidão. Precisamente, ele se fixa em Silas e proclama solenemente: a partir de hoje, o Império lançará uma grande campanha contra os demônios da Floresta Proibida. Ele muda de tom, cada palavra como um prego. E o comandante desta expedição sou eu, querido Grão-Duque Silas. O respirar de Cecília quase para o Valentim usando tais métodos. Isso é uma conspiração aberta, matando com uma faca emprestada. Eu nomeio você, querido Grão-Duque Silas. A respiração de Cecília quase para Valentim usando tais métodos. Isso é uma conspiração aberta, matando com uma faca emprestada. O pânico arranca seu coração. O que fazer? O Grão-Duque vai ser empurrado para um desespero por minha causa. No entanto, o Grão-Duque, no centro da tempestade, revela lentamente um sorriso sinistro e gelado ao amanhecer. A carruagem do imperador já disparou para a propriedade do duque. A propriedade está estranhamente silenciosa. Apenas uma criada segurando uma caixa requintada espera. O imperador pensou que talvez não fosse necessário trazê-la de volta à força, contanto que ela retornasse ao seu alcance. Ele está confiante de que pode protegê-la, recuperar tudo, mas o servo volta sozinho para relatar. A criada informou que a senhorita Cecília partiu com o Grão-Duque ao amanhecer, tarde demais para perseguir. Ela também transmitiu o presente insistente do Grão-Duque para sua majestade. A fúria do imperador explode instantaneamente. Eu não pedi que você voltasse. Eu prometi que não te machucaria, por causa de mim, que você conhece há mais de 10 anos. Você confia mais naquele homem de origens desconhecidas. Se eu soubesse, eu não deveria ter deixado você sair do palácio, deveria ter percebido as más intenções daquele homem. No entanto, as pedras de imagem começam a mostrar as gravações de Elwin, o mago, segurando a Cecília que luta, falando de pesquisas terríveis. A intenção do Grão-Duque não poderia ser mais clara. Se o imperador o culpar por enviar Cecília embora, isso é uma prova que o exime. Ele só queria mantê-la longe do verdadeiro perigo. O imperador sente uma ironia fria. Aquele homem, cada vez mais ousado, atira de seu lado. Ele realmente criou um tigre que pode lhe trazer a ruína. Ninguém neste mundo é confiável. A raiva crescente imediatamente se volta para outro alvo. Ele ordena com dureza: chame o grande mago Elwin imediatamente. Ele vai pessoalmente quebrar aquelas mãos imundas. Enquanto isso, em uma carruagem viajando por estradas florestais, Cecília trabalha para acalmar suas emoções. Isso pode ser uma oportunidade. Ela precisava ir para a Floresta Proibida de qualquer forma, e o Grão-Duque está ao seu lado. O Grão-Duque lhe diz que, embora tenham entrado na Floresta Profunda, chegar ao centro levará mais de um dia. Cecília ainda se sente inquieta. É a primeira vez longe da capital, saindo sem avisar. Quem sabe quão furioso seu majestade ficará? A voz do Grão-Duque é firme e poderosa. Ela não precisa se preocupar, o guardião mais forte do Império está ao seu lado. Cecília não pode deixar de perguntar a Grão-Duque: você sempre parece destemido. Não importa quem, até mesmo assassinos, até o imperador, você não tem medo. A resposta do Grão-Duque é breve e certa. Isso a faz perguntar ainda mais: por que você vai a tais extremos por mim? Antes que ela termine, a expressão do Grão-Duque muda repentinamente.
Por que ir a tais extremos por mim? Antes que ela termine, a expressão do grão-duque muda repentinamente. Seu olhar afiado varre a selva farfalhante do lado de fora, imediatamente protegendo-a com a espada em punho. Apenas uma raposa assustada emerge do mato, só então o grão-duque baixa a guarda, percebendo. Em sua urgência, ele protegeu Cecília com tanta força, que quase a fez perder o ar. Ele a solta apressadamente, pedindo desculpas repetidamente. Cecília balança a cabeça. Está tudo bem, até agora. Sua expressão era tão séria e temível, desde que se transmigrou. Cecília sente, pela primeira vez tão claramente, essa sensação de estar firmemente protegida. É assim que ele parece em combate. Se ela tivesse conhecido alguém como o grão-duque antes, aqueles dias não teriam sido tão dolorosos. Um pensamento inadequado cresce silenciosamente. Sandenos, o grão-duque fosse o verdadeiro protagonista. Mas a notificação fria do sistema surge imediatamente. Em sua mente, Silas não existe, não. Ela não pode contar muito com ele. O grão-duque é apenas um personagem secundário que o sistema nem consegue encontrar. Ela deve encontrar o protagonista sozinha. Saindo da carruagem, quando o grão-duque estende a mão para ajudar, ela se vira levemente, optando por recusar. À noite, as tendas do acampamento se levantam. A fogueira dissipa o frio da floresta após um dia inteiro de viagem. Cecília logo adormece profundamente na tenda. O grão-duque observa silenciosamente seu rosto adormecido por um tempo, alisando suavemente o cabelo em suas têmporas. Então seus olhos se afam. Ele se levanta silenciosamente, caminhando em direção ao penhasco tranquilo, longe do acampamento. O vento da noite uiva. Ele se dirige friamente à escuridão vazia. Pare de se esconder. Apareça. Uma voz zombeteira responde. Você me chama como se fosse um cachorro. Sob a luz da lua, um homem de cabelos dourados se materializa lentamente. O grão-duque repreende o outro, dizendo que a perseguição deve parar, mas o homem de cabelos dourados apenas ri, perguntando por que tão severo. Ele acabou de salvar sua vida, já esqueceu. O olhar do grão-duque ousa instantaneamente se afia como uma lâmina. De fato, aquele poder misterioso que o ajudou a suprimir é o inapropriedade. A fonte é esta mesma pessoa. O homem de cabelos dourados admite francamente, depois de entrar na floresta, atacar é de fato mais conveniente. Afinal, qualquer acidente aqui é perfeitamente razoável. O grão-duque o observa, com um olhar significativo, voz baixa. Aqui também é sua terra natal, não é? O homem de cabelos dourados fica em silêncio. Aquele Elwyn, embora irritante, é indiscutivelmente um gênio que aparece uma vez a cada século. Seu poder mágico e habilidade deveriam ser incomparáveis. Mas naquele dia, foi facilmente contrabalançado. Qual é exatamente sua verdadeira identidade? Apenas um demônio comum, que entende magia melhor que os humanos? Vendo-o desviar, o grão-duque menciona a trivialidade. Elwyn revelou durante a confusão na propriedade, segundo aquele maluco. Demônios conseguem reconhecer uns aos outros, mesmo que um deles seja apenas meio demônio. O grão-duque pergunta se aquela dama também carrega sangue demoníaco, mas o homem de cabelo dourado contra-argumenta. A mulher sabe disso. Será que Cecília sabe? Isso afetaria diretamente sua resposta. Um breve silêncio se espalha na beira do penhasco. Ela talvez só suspeite agora, mas a revelação da verdade é apenas uma questão de tempo. Ela é de fato meio demônio. O pai era demônio e já está morto há muito tempo. Mesmo assim, saber não muda nada. Nada mudará por causa disso. Por que exatamente você está me revelando isso? O homem de cabelo dourado ri, perguntando, dada a relação cooperativa entre eles. Essa pergunta não é um pouco tardia. Sua voz de repente se torna profunda e gelada, declarando que seu propósito nunca mudou. Seu único desejo é deixar a realeza de Adaróia e todo o império, até o mundo inteiro, mergulhar em caos da maneira mais miserável e dolorosa. O grão-duque pergunta se, por causa da floresta ter sido destruída pelo império, ele busca vingança por sua terra natal. O homem de cabelo dourado murmura suavemente. Talvez essa compreensão funcione. Seu tom é casual, mas mais gelado. É mesmo antes que o grão-duque termine, a luz da espada ataca como um relâmpago. O homem de cabelo dourado parece despreparado para esse ataque repentino. Sua forma hesita, na verdade despencando direto da beira do penhasco. O grão-duque olha para aquela figura caindo no abismo. O olhar é gelado.
Cair de tal altura deveria quebrar ossos, mas a risada do homem de cabelo dourado ecoa de cima, carregando zombarias. A hostilidade do Grão-Duque é inegável. Possuindo habilidades tão incompreensíveis e estranhas, você se atreve a afirmar que é apenas um demônio comum? Todas as coisas crescem. Ele implora ao Grão-Duque para não vê-lo como um mentiroso habitual. Não precisam desperdiçar energia aqui. Agora há alguém que precisa mais da atenção do Grão-Duque. Rápido, deixe as almas restantes também recuperarem a autoconsciência e depois as mate. Isso é algo que apenas o Grão-Duque pode fazer. Até lá, ele permanecerá ao lado do Grão-Duque. O olhar do homem de cabelo dourado se desvia em direção à fogueira acesa no acampamento abaixo, a direção onde está Cecília. Após um momento de silêncio, sua voz gradualmente se dissipa, o resto é seu. Estarei observando. A luz e a sombra tremulam. Ele desaparece como se nunca tivesse existido. O Grão-Duque enfia a espada na bainha, com as sobrancelhas profundamente franzidas. Esse cara talvez seja mais perigoso do que o Imperador e Elwyn juntos. Embora atualmente estejam na mesma situação, se ele representar alguma ameaça, uma luz fria e resoluta brilha nos olhos do Grão-Duque. Na barraca do acampamento, Cecília dorme profundamente, exausta. Sem saber da confrontação na beira do penhasco, uma figura aparece silenciosamente ao lado de sua cama, o homem de cabelos dourados que foi e voltou. Ele não pode deixar que ela caia em desgraça tão cedo. O inferno projetado especificamente para ela ainda não está totalmente preparado. Ele deixa um último murmúrio, como uma maldição: apenas espere e obedeça,